Olá, meu irmão, boa noite, tudo bem? Espero que sim, é uma alegria para mim estar com você, dia após dia. Essa jornada começou em janeiro, 1º de janeiro desse ano. Nós começamos um capítulo da Bíblia por dia e hoje estamos no penúltimo capítulo já de 2 Samuel. Preste atenção, meu querido irmão, quanto Deus tem nos abençoado e nós temos conseguido chegar até aqui. Você deve convidar mais pessoas para estarem participando desse grupo. Se você tem sido abençoado, compartilhe, porque assim você também está pregando o Evangelho. Convide pessoas para participar conosco. Não perca amanhã a nossa live. Nossa live será especial, nós teremos o sorteio de 2 Bíblias maravilhosas, vou colocar aqui a imagem. Oferecimento aí da Caricatum. Você que pretende dar um presente original, procure o Paulinho aí, ele está como administrador do nosso grupo. Ele não gosta que eu faça propaganda, tá, irmãos? Mas eu faço porque ele tem sido generoso, tem nos concedido aqui presentes para que possamos sortear em forma de lembrança para deste momento tão maravilhoso que nós estamos vivendo em família. Muita gente lendo a Bíblia em família, isso tem sido uma bênção. E eu tenho certeza que o Senhor tem chegado a muita gente aí. E que você que está firme conosco ou que chegou agora, aproveite essa oportunidade. Não deixe escapar essa oportunidade de crescer espiritualmente. Vamos lá para 2 Samuel, capítulo de número 23. Começa dizendo, irmãos, que são as últimas palavras de Davi. Essas últimas palavras, nós precisamos atentar. Sempre as últimas palavras de um homem são as coisas mais sérias. É aquele último recado, é aquela última mensagem que um homem deve deixar. Como Jesus, por exemplo, disse para os discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus deixou essas últimas palavras como uma ordem, uma orientação final. E eu entendo as últimas palavras de Davi aqui como uma constatação. Tem uma introdução, que é a palavra de Davi, filho de Jessé, com certeza não foi Davi que acrescentou isso aqui, era apenas uma nota introdutória, uma explicação. Mas Davi diz o seguinte, o Espírito do Senhor fala por meio de mim, a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Ou seja, ele está dizendo, o que eu vou dizer aqui, o que eu vou declarar aqui, não veio de mim, veio do Senhor. Veio daquele que governa com justiça, que domina no temor de Deus, que é como a luz da manhã quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Ele está falando aqui sobre manhã sem nuvens, a luz da manhã, a luz sempre na Bíblia está se referindo à justiça. Ele está dizendo, olha, o que Deus falou comigo certamente vai acontecer, porque ele é justo e verdadeiro, ele é claro como a luz da manhã. E o que ele fala, a Bíblia, a palavra de Deus está sempre ligada à produtividade. Ele fala aqui que de germinar da terra, brotar da terra a erva, é porque a palavra de Deus sempre se cumpre e cumpre o propósito que lhe apraz. E aí Davi faz uma constatação. Ele constata que esse Deus é um Deus de aliança. Ele diz, não é assim que a minha casa está para com Deus, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Ele está dizendo, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. E essa aliança com a minha casa é eterna. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança. Ele está dizendo, olha, Deus fez uma aliança comigo e essa aliança não será quebrada. Porém, olha a constatação, os homens malignos serão lançados fora como os espinhos. Espinho não serve para nada. Pois não podem ser tocados com as mãos, ou seja, não dá para se tocar nos espinhos sem se ferir, não dá para ter um bom relacionamento, meu querido irmão, com o homem ímpio e com o homem perverso. Mas quem quer tocá-los tem que armar-se com ferro, com uma haste de lança, e serão totalmente queimados no fogo ali onde estão. Sabe qual que é a constatação que Davi faz? É muito parecida com aquele traz ali no Salmo 1, quando ele diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo, de acordo com o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Ele diz assim, que o justo, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e tudo que faz será bem sucedido. Os ímpios, porém, não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Por isso, ele diz, os pecadores não prevalecerão no juízo. E ele diz lá no final assim, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. É o Salmo de número 1. O que Davi faz aqui é uma comparação. Ele diz, o justo permanece e o ímpio desaparece. Aquilo que o justo faz, meu querido irmão, ecoa. Por exemplo, nós estamos falando de Davi hoje. Quanto tempo Davi morreu? Abel deixou um bom testemunho. A Bíblia diz que depois de morto, a obra de Abel ainda fala. Tudo que nós, meu querido irmão, realizamos em Deus, tudo aquilo que nós realizamos em Deus, meu querido irmão, continua a ecoar, mesmo depois da nossa partida. E isso é maravilhoso, porque mesmo não estando mais entre as pessoas, não estando mais presentes, de alguma maneira nós permanecemos nas pessoas, por causa das obras que o Senhor Jesus nos escolheu para produzirmos, obras que permanecem e glorificam o nome do Pai. E aqui depois, meu querido irmão, vai falar sobre os valentes de Davi, traz uma pequena descrição dos homens valentes. Quero destacar aqui os 3, são estes os nomes dos valentes de Davi, tinham 3, um deles é Josebe Basebete, filho de Taquemone, era o principal dos 3.
Esse homem quase é a única vez que aparece nas Escrituras até aqui, mas o feito dele é interessante. Ele, com a sua lança, contra 800 homens, os matou de uma só vez. Ou seja, ele enfrentou 800 homens e com a sua lança ele os matou. Um grande feito, era o primeiro dos 3. Depois era Eleazar, filho de Dodô, que enfrentou ali filisteus. E ele lutou com a sua espada e manhou a sua espada até que a espada ficou grudada na mão. Esse era o segundo, e depois dele vinha Sama, filho de Agé. Sama se pôs contra os filisteus ali, num terreno de lentilha, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E depois, vem falando aqui de todos os grandes homens de Davi. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna, onde estavam, né? E foram até Belém pegar água para que Davi pudesse beber. Esses homens, Davi disse, olha, ai de mim se tomar dessa água, poderiam custar o sangue de vocês. Davi, ele derrama em libação ao Senhor. Por que esse texto está aqui, meu querido irmão? Está aqui porque Davi foi um grande homem. Mas as vitórias que Davi teve, meu querido irmão, não foram sozinho. Não foi sozinho a sua batalha, não foi sozinho que ele travou ali as batalhas. Ele estava acompanhado de gente valente. Ninguém, meu querido irmão, faz a obra do Senhor sozinho. Ninguém consegue lutar as batalhas que nós temos que lutar sozinho. Nós precisamos das pessoas. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós juntos formamos o corpo de Cristo, o exército de Deus. E juntos nós podemos mais. Em Deus, juntos, nós faremos proezas, como Davi fez aqui com o seu exército. Quero lembrar você que a maioria desses homens aqui, quando foram até Davi, não eram valentes. Eram homens problemáticos, endividados, amargurados. Eram homens amargurados de espírito, endividados, problemáticos, com problemas, com demandas. E foram até ele numa situação complexa, quando Davi não tinha nada para oferecer. Mas eles tinham o que é mais importante na vida. Porque às vezes a gente acha que a coisa mais importante que nós temos são as coisas. E não são. O que nós temos de mais importante são as pessoas. E um se apoiou no outro e formaram um grande exército. Perfeito? De jeito nenhum. Eu digo para você, meu irmão, que eu posso dizer para você, meu irmão, que eu sou muito agradecido. Eu sou pastor e no meu ministério, tudo que eu consegui realizar não foi sozinho. Tudo que eu consegui realizar foi pela graça de Deus, que sempre me cercou de pessoas valentes, pessoas que têm fé. É claro que de vez em quando você vai encontrar um ali no meio do seu exército, que está ali, mas está sem armadura, não está pronto para a guerra, está ali como espião, está ali como alguém que não foi alistado, que não foi convocado pelo Senhor. Mas a sua maioria, quem se coloca ao seu lado para batalhar, as batalhas são valentes do Senhor. São pessoas que estão com você naquele momento que você tem que avançar, mas o mar está fechado. Você tem que fazer, mas todas as coisas estão dizendo que não vai dar certo. Mas você tem fé que é a vontade de Deus e você avança. E como é bom ter alguém do seu lado dizendo que é possível. Você imagina esses 3 homens, eu vou falar dos 3. Um dia acreditou que era possível matar 800 filisteus com uma lança e matou. O outro acreditou que era possível matar todos aqueles filisteus que estavam atacando e o fez até que a espada grudou na mão. E o outro acreditava que nem um campo de lentilha deveria ser deixado para os filisteus. E ele levantou-se ali e Deus operou através dele um grande livramento. Eles acreditavam que Deus poderia guardar quando viesse a necessidade do rei, queria tomar uma água, eles foram lá e não temeram Saul, pegaram a água, trouxeram porque queriam honrar Davi. Então aqui nós temos outros homens que vão ser descritos como homens que mataram gigantes, que enfrentaram batalhas, mas que também sofreram decepções. Porque a gente precisa, meu querido irmão, desse exército, mas uma hora ou outra nós vamos nos decepcionar com as pessoas e vamos decepcionar as pessoas. Eu queria citar para você que entre os 30 que o texto vai trazer, dos valentes, está ali algumas pessoas que a gente não pode deixar de notar. Por exemplo, versículo 33 diz que um dos valentes era Eliã, filho de Aitofel. Sabe quem é Eliã? Pai de Batseba. Sabe quem é Aitofel? Avô de Batseba. Que Davi não pensou quando cometeu aquela loucura. Tantas mulheres ele já tinha, tantas outras ele poderia ter, porque ele já tinha várias, né? Poderia ter escolhido uma outra mulher solteira para casar, já que ele tinha vários casamentos, mas não, ele quis o que não podia. Estão aqui entre os valentes, entre os homens que dariam a vida por ele. Eliã, Aitofel, e lá no último versículo, a última pessoa que aparece, Urias. Ao todo, Urias, o Eteu, a quem Davi mandou matar. Ao todo, 37. Olha, meu querido irmão, vamos fechar então a meditação nesse texto aqui, aplicando algumas verdades. Primeiro eu quero dizer para você, acredite que o Deus que fala com você é fiel, ele é justo, e esse Deus é aquele que faz uma aliança conosco e não volta atrás. O ímpio, porém, ele será queimado no fogo. O ímpio passa, é como a palha que o vento dispersa. Veja esses grandes homens que estão aí cometendo perversidades, eles passarão, seus nomes não serão lembrados, eles não marcarão a história. Quando partirem, o povo fará festa. É verdade, isso é inevitável. E jamais serão contados como exemplo. A vergonha acompanhará a família, o insulto, a desonra, por muito e muito tempo. Porque o perverso é assim. Agora, meu querido irmão, o justo permanece, o justo prevalece, o justo prospera, o justo alcança o favor de Deus. Davi alcançou o favor de Deus.
Mas ele só alcançou o que aconteceu, algo que alcançou, como ele pôde cantar no capítulo anterior, a vitória sobre os adversários, a completa vitória. Ele só pôde alcançar, meu irmão, por um motivo. Ele estava cercado de gente valente. Naquela época, os valentes se formavam, mostravam na força do braço, da espada, a confiança no Senhor para vencer as guerras, mas a agilidade ali, bélica, né? Na guerra, a agilidade como guerreiro. Nos nossos dias, irmãos, as nossas armas são espirituais. E a gente tem que nos cercar de pessoas valentes. Quem que é o valente hoje, à luz da palavra de Deus? Na perspectiva que Cristo trouxe, o valente, meu querido irmão, é aquele que está disposto à guerra. Mas não uma guerra contra a carne e sangue, mas uma guerra contra as forças espirituais, inclusive que habitam nele. Habitam nele. O mundo e o espírito, o mundo, a carne e o espírito nos habitam, meu irmão. Um milita contra o outro. Essa é a nossa batalha. E sabe quem é o valente? O valente é aquele que tem fé para sobressair as circunstâncias. O valente é aquele que avança. O valente é aquele que apoia um ao outro, que acredita nesse projeto de Deus maravilhoso chamado igreja. Igreja é projeto de Deus. Deus distribuiu dons para cada homem para que nós nos completássemos como uma tropa. E sempre vai ter aqueles, meu querido irmão, que vão se destacar por sua fé. Então, meu irmão, que Deus te abençoe e que você possa ser assim. Uma pessoa que acredita que o justo permanece, o ímpio passa. E que todas as batalhas que o Senhor tem para nós só ganhamos, conquistamos, porque estamos cercados de pessoas valentes. Lembrando que a capacitação desses valentes não vem deles mesmos, vem do Senhor. Assim como Jesus se cercou de discípulos que aparentemente não tinham nada para oferecer, Davi também foi cercado aqui de gente que aparentemente não tinha nada para oferecer porque era imperfeita. Assim também nós, irmãos, nós estamos cercados de gente imperfeita, a começar daquele que você vê no espelho todas as manhãs. A prova de que esses homens, apesar de grandes feitos, eram imperfeitos, é que o próprio líder deles, Davi, feriu a muitos que aqui estavam. É assim, irmãos, nós vamos ferir. Quando isso acontecer, se arrependa, peça perdão, mude os seus rumos como fez Davi. E vamos continuar perseverando nessa união, porque no Senhor, vivendo esse projeto como um só povo, decidindo no fundo do nosso coração, viver para o reino de Deus, nós vamos ser cooperadores de Cristo e vamos ver o reino dele avançar. Vamos experimentar a glória de Deus. Um grande abraço, meu querido irmão, que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. E até amanhã para a nossa live. Não perca, hein? Não deixe de compartilhar também as imagens aqui e convide pessoas para estarem participando conosco do nosso grupo. Grande beijo e até mais.